Boa noite. Acho que demos 5 minutos aí, pessoal, né? Todo mundo entrar e até por respeito aí todo mundo que entrou no horário, né? Deixa só me apresentar, né? A gente está fazendo essa live aqui, sendo promovida aqui pela SV, né? A SV Projeto Consultoria e Planejamento, onde a gente vai falar hoje sobre estimativa de custo e orçamento, né? E como tomar decisões com segurança. Até coloquei aqui uma falha: o erro não nasce na obra, ele nasce na decisão do investimento. Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Antônio Viana, né? Eu sou sócio aqui, fundador na SV, consultor na área de custo e CAPEX de projeto, planejamento, gestão de risco. Já ajudei a estruturar mais de 38 bi de CAPEX de projetos em várias áreas, na área de logística, infraestrutura, edificações, aí hotelaria, em várias áreas, né? A gente atua, inclusive, aqui na SB, exatamente com elaboração, validação e certificação de CAPEX, planejamento e gestão de risco. Sou membro da ACE Brasil e também sou coordenador técnico do Ibracon de Pernambuco. Inclusive, fui diretor até o ano passado, eu fui diretor da ACE Brasil, fiz parte da diretoria, né? Mas hoje continuo como membro da ACE. E vamos falar aqui, começar o nosso papo, realmente sobre o assunto que é CAPEX, né, orçamento. E aqui eu começo trazendo um tema que é o problema não está na execução, né? Os projetos hoje, eles estouram antes da aprovação, ou seja, antes mesmo de ir para a execução. Ou seja, as margens evaporam, aditivos se tornam regra e tem uma pressão grande hoje para caber no número, né? Então, isso é o que vivemos aqui, principalmente quem trabalha com CAPEX de projeto, vive aí praticamente diariamente esse problema, né? Então, por exemplo, a maioria dos projetos não fracassa na obra, né? Eles fracassam antes na decisão do investimento. E sempre essa decisão é tomada baseada em estimativas que são frágeis, riscos mal avaliados, uma falsa sensação de precisão. Então, aqui a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, né? Então, a execução ela apenas revela um erro que nasceu lá durante a estimativa e o orçamento, né? Ou seja, durante a estimativa de custo. Depois, esse problema que não foi tratado na fase de estimativa, ele vai ser revelado lá na fase da execução. Então, esse é um problema que hoje temos, hoje, principalmente com os projetos, hoje no Brasil, né? Em todas as áreas, né? Eu tenho vivenciado aí, temos feito bastante, elaborando CAPEX de vários projetos, né, de diversas áreas, praticamente em todo o Brasil, e os problemas geralmente são os mesmos, né? E aqui, ó, eu trago uma questão para vocês, ou seja, o impacto realmente na margem, ou seja, no financeiro, onde realmente acontece e o problema que as empresas têm hoje. Ou seja, eu vou trazer aqui, por exemplo, um exemplo. Hoje, na construção civil, de um modo geral no Brasil, tem pesquisa aí que a média hoje é em torno de 6%, né, de resultado. Eu estou falando de margem líquida, né, de um resultado de uma obra, onde um erro de 5% reduz o lucro para 1%, é praticamente zero o lucro da empresa, né? E um erro de 10% ele gera um prejuízo de menos 4%. Então, esses números aqui, 6%, inclusive, tem alguns estudos, algumas pesquisas feitas pela Autodesk, tem alguns materiais que depois a gente pode até depois divulgar, mencionar o link dessas informações, mas eu falo também muito com propriedade pela conversa que eu tenho com empresários da construção civil, onde realmente o resultado, hoje pouca gente atinge um resultado em obras
acima de 6%. Então, imagine só, né, numa margem de 100% com uma margem de erro, né, de 10%, ou seja, você já nasce com prejuízo na fase de estimativa de orçamentação do projeto. Então, traga até uma pergunta aqui para a gente refletir, ó. Você aprovaria um CAPEX de 200 milhões com uma 10% de incerteza não tratada, né? Isso é um ponto que você precisa refletir sobre isso, né? Ou seja, revela um erro ali embutido no CAPEX já aprovado, ou seja, muito antes, né? Na fase ali de planejamento, de orçamentação dos projetos. E aqui eu trago para vocês também qual é a principal raiz, né, do problema, né? Qual é exatamente onde está esse ponto, né? Que são, o primeiro deles é a confusão do que é estimativa e do que é orçamento. Hoje as pessoas confundem, né, estimativa de custo com orçamento. O que a gente vê muita gente por aí, inclusive fechando contrato com base em estimativa de custo e falando que é orçamento, né? O outro ponto é exatamente a questão da maturidade do projeto, que hoje é totalmente ignorada, né? As pessoas acabam é, tratando o orçamento com o grau de maturidade do projeto muito baixo, né? Ou seja, você estaria ali numa fase de estimativa de custo, onde você tem muitas incertezas ainda, né, no projeto. Você não tem informações suficientes para realmente você tratar aquele projeto com orçamento de forma mais detalhada. O outro ponto é a questão de escopo mal estruturado, né? O que a gente vê muito por aí, né? E eu me deparo sempre com essa situação, escopo muito mal estruturado, muito mal detalhado, o que realmente leva a estruturar, a ter erros nas estimativas de custo, né? Simplesmente isso é um reflexo, né, de escopo, ele vai refletir exatamente no erro de orçamentação. O outro ponto é contingência que é arbitrária, né? Ou seja, é o famoso ali meio que no chutômetro, achismo, né? Então, hoje, do, das várias empresas e locais e projetos que a gente tem acompanhado e tem prestado consultoria, o que a gente mais encontra quando se pergunta como é que você calculou a tua contingência? Não, foi estipulado pelo diretor da empresa, mandou colocar 5% e é praticamente o chute. Não, porque aqui sempre foi 5% de contingência. O outro ponto é a questão da aprovação daquele orçamento, daquela estimativa de custo, é baseada no otimismo, né? Ou seja, sempre acontece, alguém acha que aquele número vai ser, é, vai ser correto, você vai atingir aquele objetivo com aquele número, né? Sendo que você não tem embasamento, né, técnico, né, informações suficientes para que você garanta que aquele número realmente será atingido ao final do projeto. E aqui, como a gente está falando aí questão de maturidade de projeto, né, vamos falar aqui um pouco do conceito, né, e aqui eu trago a ACE, né, porque não que eu participo da ACE, mas porque a ACE para mim hoje é uma associação hoje a nível mundial que tem na área de engenharia de custo, de risco, né, na área de planejamento, é um material muito rico. Inclusive, eu recomendo quem não é associado se associar, que você tem ali um acervo muito grande de material. Tem mais de 100 práticas recomendadas de todas as áreas aí na área de engenharia de custo, planejamento, risco, cronograma, tem muita coisa ali. Então, vale a pena. Eu recomendo ali depois se associar. Esse print aqui que eu trago é exatamente a questão de uma prática recomendada da CE, que é a 18R97, onde ela trata exatamente da classificação da estimativa de custo. Relacionado ali onde você tem
Na coluna esquerda ali, as estimativas, as classes das estimativas, que vai de 5 até a classe um. Ela está na ordem, inclusive, inversa, né, de decrescente, mas acaba que à medida que eu vou diminuindo a classe, eu vou aumentando a maturidade do projeto. Um pouco ao contrário, né? Ao contrário, um pouco do FEL, que é o contrário, ali onde você tem FEL 1, FEL 2, à medida que você vai andando com o FEL aumentando, ele vai ganhando maturidade. A classe que dá a CE, ela é ao contrário. Então, cada classe dessa aqui, ela tem ali o nível de maturidade de projeto, né, o grau de incerteza, onde tem ali a variação, e ali o objetivo também o uso para cada classe dessa, onde ele recomenda ali na terceira coluna o propósito específico disso, né, e também os entregáveis, né, para cada classe dessa, à medida que você vai ganhando maturidade do projeto. Então, isso aqui a gente usa muito aqui hoje dentro da nossos processos de elaboração e estimativa de CAPEX. Inclusive, a gente analisa a maturidade de projeto, faz uma análise aqui interna com todo uns critérios que a gente tem, todos os processos que nós criamos aqui internamente. Falando um pouquinho aqui, e evoluindo mais um pouco sobre, detalhando mais isso, sobre as classes. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, a classe 5 e a classe 4, que a gente está falando aqui de estimativa de custo, onde você tem um nível de maturidade ali dos projetos muito baixo, ou seja, na classe 5 ali você praticamente está de 0 a 2%, ou seja, muito no início, uma concepção muito inicial do projeto. A classe 4 ali você já está de 1 a 15%, né? Geralmente onde você faz ali os teus estudos de viabilidade, né? E se você observar ali da coluna direita, você vê ali a variação. Ali você tem o limite superior e o limite inferior, onde você está no projeto, por exemplo, na classe 5, onde o projeto pode variar até menos 50%, ou pode, pela classe superior, chegar até 100%, ou seja, o dobro do valor, né? Então, na classe 4 você já tem ali uma maturidade melhor do projeto, já avançou um pouco ali a mais com engenharia, com alguns detalhamentos e muito mais informações, e mesmo assim ainda você está com uma variação ali na ordem de menos 30 a mais 50% sem trabalhar ali pelo limite superior. Então, quando a gente fala em estimativa de custo, as pessoas precisam entender que estimativa de custo, você tem um grau de incerteza, uma variação muito grande do número ainda. Geralmente, se está muito na classe 5, 4, classe 4, onde você tem ali escopo muito preliminar, entregáveis são limitados, benchmark, você está usando ali referência de projetos que você já executou, projetos similares, né? Nessa fase aqui, é um ponto importante que eu sempre recomendo, né, usar orçamentista, né, estimadores aqui, experiente. Não dá para você fazer nessa etapa com um profissional júnior, então precisa ter profissionais muito mais experientes que consiga desenvolver essa estimativa. Ali nessa fase, geralmente você está ali avaliando viabilidade de projeto, estudando algumas alternativas. Inclusive, a gente tem até exemplo de um cliente recente que a gente está fazendo. Exatamente, a gente está nessa classe 4, classe 3 já um pouco, onde a gente está fazendo alguns estudos de alternativas para ele, para que ele consiga otimizar e viabilizar o projeto, mas tudo dentro de um critério técnico, tudo muito bem rastreável, né? Avançando um pouco mais aqui, porque a classe 3, que ao meu ver aqui, a maioria dos CAPEX, eles estão nessa classe que a gente tem feito hoje, é, pelos estudos nos últimos 2 anos, e fizemos até um levantamento, a maioria dos nossos projetos, dos projetos que estamos trabalhando, eles se encontram na classe 3, ou seja, são estimativas semi-detalhadas, né? Onde você já tem ali um escopo definido, né? Você está ali com um pré-executivo, você já tem os entregáveis mais detalhados, né? Você já consegue fazer algumas cotações ali, principalmente alguns equipamentos mais pontuais. Você já consegue fazer cotações no mercado, fazer consultas. Você já começa ali também a ter uma estratégia, um planejamento de execução, mesmo que seja preliminar. Você consegue.
definir ali um planejamento que te garante uma assertividade, principalmente para custos indiretos. Você precisa trabalhar esse planejamento preliminar. E geralmente nessa fase aí é muito análise financeira. O que a gente tem feito, principalmente para o contratante, é onde ele está exatamente na tomada de decisão ali para seguir para o projeto, onde precisa fazer uma análise financeira, né, do projeto, de forma até estrategicamente, se ele vai precisar captar dinheiro de fundo de investimento. A gente tem feito muita coisa desse tipo, se ele vai por recurso próprio. Então, em algumas estratégias ali do projeto. A gente seguindo para classe 2 e classe um, a gente está falando ali já de orçamentação. A maioria também, pela nossa experiência, a maioria dos projetos que a gente tem trabalhado aqui, eles se encontram na classe 2, mesmo falando que tem projeto executivo, ou seja, estaria com grau de maturidade ali de 30 a 75%. Tem cliente aqui que nos procura e fala assim: pô, tô com o meu projeto 100% executivo, agora eu preciso que você orce para mim. Quando a gente vai analisar os projetos, né, a gente mostra para ele que o nível de maturidade dos projetos dele, o nível de informação que ele possui, ele não consegue, às vezes, nem atingir ali 60%, né? No máximo 70%. Então, ele vai sempre encaixar ali na classe 2, né? E onde ainda tem uma variação que você pode observar ali na ordem de menos 15 a 20%, né? Então, ou seja, é uma variação muito grande ainda, né? Por quê? Até por um problema que a gente tem hoje, né, no mercado, a questão de projeto. Tem muito cliente que hoje nos procura, fala que está com projeto executivo. Quando a gente faz uma análise, a gente ali é um projeto básico, às vezes um projeto bem básico mesmo, né? Isso é um problema que a gente tem aí de mercado, né? Mas, infelizmente, a gente precisa alertar o cliente. Inclusive, a gente alerta ele quando ele está nessa situação, porque ele pensa que contratou um projeto executivo e o cara entregou para ele praticamente um projeto básico. Então, nessa etapa ali, você já tem cotações mais firmes, né, que você faz, consegue cotar ali os principais insumos, principalmente os da curva A, né, que você precisa ali fazer todas as cotações, consulta de mercado. E esse orçamento, geralmente é onde fecha os contratos hoje no Brasil. Depois ele é feito o controle de custo em cima desse orçamento. Desculpa. Pessoal, tô falando rápido aí demais. Se tiver, fale aí que a gente tenta reduzir um pouco aí da. Aqui eu trago para você nesse slide aqui falar um pouco do que é FEL e governança, né? FEL é a metodologia do IPA, né? Geralmente é muito usado nos projetos de grande porte, principalmente os projetos de capital, né? Hoje, geralmente são usados por empresas maiores aí, Petrobras, Vale, né? Mas existem algumas empresas menores que estão também começando a implementar FEL também. A gente tem visto aí no mercado e isso é bom. O pessoal tem ganhado um pouco de maturidade. A gente sabe que ainda isso no Brasil ainda precisamos evoluir bastante, mas temos evoluído já, né, bastante. Então, o FEL, na verdade, eu que até mencionei, fiz um comparativo lá com a questão da ACE. O FEL, ele é o contrário, ali você tem o FEL 1, que ali é a análise do negócio. Se a gente cruzasse essas informações, FE1 eu estaria ali na classe 5 da ACE, onde você está ali muito conceitual. O FEL2, ele já você consegue trabalhar ali na classe 4 para classe 3. Então, você já tem um projeto conceitual, você já tem um escopo mais definido, né? E FEL 3, você ali já está no planejamento da execução, e dali para frente você tem a execução, que de fato entra ali na classe 2 e classe um. FEL 3 é aquele que vale à classe 3, né? Pelo nível de informação. Fazendo um comparativo muito bruscamente aqui, mais ou menos seria isso, né? Então, o que que você precisa saber? O seu projeto que está sendo aprovado, qual o estágio real dele? Então, muita gente pensa que você está em FEL 2, FEL 3, mas você ainda está no FEL 2.
né? Isso é um grande problema que as pessoas têm ainda, achando que você está numa fase mais avançada e, na verdade, pelo nível de informação que você tem no projeto, você ainda está numa etapa para trás. Então, você precisa entender isso, né? Até para que você consiga trazer dali para a série, definir qual é a classe de variação de estimativa para que você consiga até defender o teu CAPES perante o teu conselho, o teu board, a tua diretoria, né? Então você precisa realmente definir que classe, que fase você está do seu projeto. Isso é muito importante. E aqui a gente vai falar também dos quatro pilares da decisão segura, né? Que eu trago aqui, né? Que eu destaquei aqui, que eu acho quatro pilares importantes para que você tenha uma decisão segura sobre a orçamentação, sobre o CAPEX do teu projeto, né? Como a gente já falou anteriormente aí, primeiro, é a questão da maturidade. A maturidade tem que estar compatível. Você precisa saber ali qual é o grau de maturidade do teu projeto. Você precisa entender ali que fase você está e até que classe ele tem, que nível de informação, quão maduro o teu projeto está. Então, isso precisa estar muito claro, precisa estar muito bem definido para que realmente você consiga definir até o grau de incerteza que você tem do teu número. O segundo ponto é a questão da estrutura de escopo que tem que estar rastreável, né? O que a gente vê muito, né? E eu tenho acompanhado aí no mercado, escopos mal definidos, né? Escopos que não são rastreáveis. Então, isso daí compromete muito. Se teu escopo não está bem definido, se ele está mal estruturado, consequentemente, o teu orçamento, a tua estimativa também vai estar mal estruturada e vai ter ali uma margem de erro que vai ser refletida em função do escopo. Ou seja, precisa estar muito claro, muito definido o que que é o escopo, né? Precisa estar muito bem registrado, todas as premissas, muito bem documentada. O que eu vejo ainda no mercado, tem muita coisa ainda que não é documentada, então existe muito escopo falho, e isso vai levar a problemas lá na frente, inclusive até a fase de execução. Ou seja, já começa com um problema antes, aqui que a gente está falando da fase de planejamento, e isso vai ser visto lá durante a execução. Ou seja, quando chega lá, tem um problema que pensa que é da obra, mas na verdade isso nasceu aqui durante a fase de planejamento, na fase de elaboração da parte de orçamento, da estimativa e definição do teu CAPEX. Outro ponto importante é a questão da integração do custo com prazo, né? Eu vou trazer aqui duas vertentes, até porque eu estou falando aqui um pouco, né? Tentando falar aqui com vocês um pouco, porque eu imagino que tem contratado e contratante. Então, estou tentando trazer os dois para a mesma mesa, né? Então, o que acontece? O contratante, geralmente, o que eu tenho visto no mercado, ele define um prazo, né? Manda para o contratado orçar. O que se vê muito no mercado, principalmente as empresas, né, as construtoras, elas orçam de acordo com o prazo, sem fazer uma análise do planejamento, um planejamento preliminar, se aquele prazo é factível e execuível, né? Então não é feito durante essa etapa e, consequentemente, quando o planejamento ele está totalmente ligado a custo, principalmente os custos indiretos. Então, por exemplo, às vezes o prazo que ele colocou, que o contratante está exigindo, você vai fazer uma análise, você vai ver que talvez você precise colocar uma carga horária maior, trabalhar em turno estendido, ou seja, talvez você vai ter que considerar os finais de semana e tudo isso vai ter que se refletir no custo, no teu orçamento. Então, e também o contratante acaba também definindo esses custos também com prazos também que são em reais, né? E no final também vai haver o estouro, né? E o próprio indireto dele ali, a equipe de gerenciamento, tudo isso aqui é previsto, também vai estourar o cabo. Então, essa integração de custo e planejamento tem de estar muito bem definida, ou seja, tem de andar junto. É, algum tempo atrás até conversei ali com um amigo meu que é de planejamento, trabalha muito tempo com planejamento, e conversando, ele falou, eu perguntei a ele, até Ivaldo o nome dele, e perguntei, Ivaldo, quem vem primeiro? É planejamento ou é orçamento?
né? E realmente os dois, ele respondeu para mim que os dois têm que caminhar junto. E realmente tem que caminhar junto, né? Orçamento e planejamento totalmente interligados. A gente vê muito nas empresas aí, principalmente algumas construtoras, que ela tem um setor de orçamento e o planejamento independente, que o planejamento não se envolve durante a etapa de orçamentação, né? Que é um erro, né? Precisa estar envolvido ali em todo o processo. E o quarto ponto aqui que eu trago é a questão de riscos e contingência, né? Ou seja, poucas empresas, eu tenho visto, tratam o risco de uma forma estruturada, com cálculo de contingência que realmente reflita a realidade. Até porque para você fazer um cálculo de contingência, você precisa quantificar, né? Levantar todo o teu risco, quantificar, precificar, para você realmente ter exatamente o cálculo de consistência do teu risco, saber exatamente qual é o valor da tua contingência para aquele projeto. Sem uma análise de risco, é simplesmente de um chute, né? Eu costumo dizer que é um chute, e o que eu vejo muitas empresas fazendo aí, chega no final, um orçamento para fechar, o cara manda lá você colocar 5, 10%, e não, porque sempre foi assim, ou seja, é o que eu até mencionei lá atrás, né? Por exemplo, às vezes pode ser 10%, se você colocou 5% já vai estourar, né? De cara, o teu projeto. Então, hoje, precisamos evoluir, a gente já tem falado muito sobre essa questão de risco hoje, mas ainda precisa caminhar um pouco mais, principalmente nas empresas, nas construtoras, né? Os próprios contratantes também, que precisa realmente disseminar essa questão da cultura de análise, né? De risco, cálculo de contingência nos projetos. Aqui, na verdade, eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente faz hoje aqui na SV. A gente trabalha aqui com CAPEX de projeto, como eu falei, né, tanto com estimativa, com projeto bem imaturo, como também com orçamentos, já com projetos mais detalhados. E a gente tem uma metodologia que a gente chama aqui de engenharia de custo 360. Por que 360? Porque eu preciso abarcar todas essas áreas, não só o orçamento, ele não se envolve em engenharia, né? Ele envolve uma série de coisas que eu acabei de falar aqui, né? Você envolve contrato, você envolve planejamento, você envolve risco, você envolve governança. Então, tudo isso precisa ser visto durante a etapa de estimativa e orçamentação. A gente tem 8 itens aqui que a gente trata aqui dentro em todos os nossos orçamentos, nossas estimativas de custo. Que o primeiro é fazer análise da maturidade num contexto estratégico, né? Ou seja, que foi mencionado, né, que eu já falei lá atrás, é definir aqui o nível, né, de maturidade que você está no seu projeto, até para saber qual é a classe, se a gente está trabalhando com FEL, qual é ali a etapa que o teu projeto está. Até para me definir e usar ali a classe correta que a gente adota aqui na ACE. Outra coisa que eu preciso também definir é as metodologias durante da estimativa. Eu preciso saber qual é a maturidade, se eu vou usar estimativa paramétrica, vou usar de projetos similares, comparar. Preciso identificar quem são os stakeholders, né? As restrições estratégicas, entendeu? Nessa etapa. E aqui a gente tem um nível de confiabilidade esperado, mais um enquadramento estratégico do CAPEX. Então, hoje aqui internamente a gente tem um processo que a gente faz uma análise de maturidade para chegar no percentual baseado em documentação. A gente tem todo um processo aqui interno que a gente faz isso para definir a maturidade dos projetos. O segundo ponto que a gente faz aqui é o planejamento da EAP, né, adequado ao modelo de contratação. A EAP tem que estar alinhada com o escopo. A EAP ela precisa estar 100% alinhada, refletir o teu escopo, né? Definição dali dos pacotes de trabalho. Se, por exemplo, é um projeto que vai fazer em fases, precisa estar refletindo na EAP essas fases, né? Separando ali fase um, fase 2. Identificar todas as interfaces críticas, né? Os riscos contratuais que tem, precisa estar mapeado, né, para que realmente reflita e você realmente tenha uma estimativa é, assertiva, né, o mais assertiva possível.
O terceiro ponto é a parte de quantificação, validação, né, de escopo, né? Aqui, como é que nós fazemos aqui na SV? A gente ou recebe quantificação, geralmente vem da engenharia, que o cliente nos envia, ou também tem casos que a gente quantifica aqui também, né? A gente levanta toda a parte de escopo. Nos dois casos, a gente precisa realmente validar exatamente esse escopo, né? Eu preciso, quando o cliente manda quantitativo, a gente sempre checa se todo esse escopo está de acordo com os projetos memoriais, as premissas, as especificações, se estão realmente de acordo com o que está no projeto e o que está listado ali de quantidade, de especificações. A gente registra ali tudo que está excluso nessa etapa de escopo. A gente deixa muito claro ali tudo que está fora, que não está sendo considerado, que não é responsabilidade daquele projeto, no orçamento de uma construtora, por exemplo, define ali que não está incluso, algumas interfaces que tem com o projeto. Então, tudo isso é registrado e levantado aqui. A gente faz internamente. O quarto passo é a composição de custo direto, né? As composições de fato de custo, onde a gente tem aqui todo o nosso banco, utilizamos nosso próprio banco de dados, né? De anos aí de experiência. A gente vê muito erro aí em questão, principalmente usando mão de obra, produtividade, que não reflete a realidade, de campo. Esse é um ponto que a gente às vezes encontra, principalmente quando faço verificação na parte de orçamento, validação, auditoria de orçamentação, equipamento usado errado, que usou o equipamento na composição e, na verdade, na realidade vai estar sendo usado outro equipamento, até por erro, né? Às vezes é falta de experiência do próprio orçamentista, né? E também a falta de integração das áreas também, né? A gente vê muito falta de integração do planejamento e da parte de execução. O quinto passo aqui, a gente trabalha com planejamento preliminar, né? Se a gente trazer para o lado da contratada, construtora, isso aqui é muito proposta técnica, onde você tem que fazer todo o sequenciamento construtivo. Você precisa saber como você vai fazer construir aquele projeto, definir quais são as frentes de trabalho, quais são os principais marcos, a estimativa de prazo, saber qual é o caminho crítico, né? Fazer essa integração do prazo e do custo, como eu mencionei anteriormente. Então, a gente faz aqui, a gente faz um cronograma preliminar, define, traça ali um planejamento já com uma lógica de do cronograma, até para tu saber qual é o caminho crítico do teu projeto. O sexto ponto é a parte de composição de custo indireto. E o que eu vejo mais erro, principalmente em construtora, é exatamente na definição de custos indiretos, né? Deixando de considerar várias coisas que são necessárias para o projeto e que não são consideradas. Então, hoje você tem administração central, local, mobilização, dependendo do local da obra que você está orçando, se é uma área remota, você tem que prever todos esses custos. A gente vê muita coisa, muita falha ainda na parte de custos indiretos, que é definido pelas empresas. E quem está elaborando o CAPEX também, você vê muita falha também de custos indiretos. Se você vai ter seguro, garantia, licença, se tem que estar considerado ou não, custo financeiro, para que você consiga fazer um cálculo financeiro de um projeto, por exemplo, se você vai prestar serviço para a empresa, precisa saber qual é a condição de pagamento, você precisa traçar uma análise de fluxo de caixa, saber qual é a tua exposição de caixa, até para você mensurar ali, saber exatamente qual é o valor de aporte, se você vai trazer captar dinheiro de terceiro, ou tu vai, mesmo que você use o seu próprio dinheiro, capital de giro, ele precisa ser remunerado. Então você vê muita coisa ainda que é feita. Pouca gente faz essa análise, muita gente orça, né, sem levar em consideração tudo isso, principalmente a questão financeira, né? Hoje tem um estudo aí no mercado que a maioria das construtoras, hoje, principalmente no Brasil, quebra não por questão de obra, termo de preço, mas é problema de fluxo de caixa. O sétimo ponto é a questão da análise contratual, de risco e contingência, que é o ponto aqui que tem. Hoje, pouca gente aqui faz exatamente, identifica todos os riscos que você tem, riscos contratuais. Eu até falo o seguinte, eu tenho uma questão aqui que a gente pergunta, é o seguinte, a gente está orçando o projeto ou eu estou orçando o contrato? Na verdade, eu preciso juntar os dois, eu preciso
olhar o contrato, olhar o projeto e orçar tudo, né? Todos os requisitos que estão estipulados ali no contrato, né? Preciso levantar tudo isso e definir, para poder você definir a tua contingência. Eu levantar todos os riscos, analisar, né? A gente usa aqui simulação de Monte Carlo para calcular a contingência, mas depois que a gente levanta dos riscos e precifica todos os riscos, né? A gente faz uma verificação de cláusulas contratuais críticas, né? Quando é geralmente com o contratante, a gente faz uma coisa que são as proteções, mecanismo de proteção, né, do projeto, o tipo de contrato, algumas cláusulas que são importantes. O 8 O oito passo é a questão do cálculo realmente do preço final, né? Da avaliação da viabilidade, né? Quando eu falo cálculo do preço, a gente está falando ali para contratada, o cara definir o preço final, né? Com BDI, contratante definir ali realmente o preço final para avaliação da viabilidade do projeto, né? E essa avaliação ela tem que estar aderente ao orçamento-alvo, né? Do projeto. Então, para que o projeto se torne viável, né? E a gente acaba fazendo uma análise de sensibilidade de custo, prazo e risco. A gente faz uma coisa aqui bem diferenciada, que às vezes o cliente não está cabendo no custo do CAPEX dele, mas a gente faz uma análise não de fato de reduzir, como eu vejo muita gente acaba cortando. Não, tira 10% aí, depois eu dou um jeito de ir atrás de desconto com fornecedor ou ir para o mercado aí pressionar para que eu consiga reduzir. Na verdade, aqui a gente trabalha estudando alternativas de engenharia, né? Sempre dentro de uma análise técnica, né? Avaliado dentro do projeto. Isso a gente faz aqui, e muita rastreabilidade da informação. Por exemplo, tem cliente aqui que nos contratou para fazer um determinado projeto e ele tinha um limite ali para viabilizar o projeto dele. Ele está um projeto de alto padrão. E, por exemplo, lá, vou dar um exemplo aqui que ele tinha lá na parte do clube dele que ele queria botar teto de vidro. E, na verdade, um custo muito alto. Ele disse, ó, a gente pode tirar o teto de vidro, né, que você está querendo colocar aí, vamos botar uma cobertura normal. Ou seja, a gente está buscando alternativa, né, de otimização de custo. A gente chama isso aqui de reengenharia, né? E aí, quando você tem um final aqui, você sai, de fato, com um número, um valor consolidado, onde você tem uma base sólida para tomar essa decisão. Então, quando você avança todos esses passos aqui que a gente acabou de mencionar, você tem um número, uma orçamentação, uma estimativa que fica realmente muito consistente para que você tome a decisão, ou leve para o teu board e defenda tecnicamente ali que aquele número realmente é um número seguro, né? Que você vai conseguir defender, né? Que o projeto é viável, que você leva em consideração toda a questão de risco, todas as variáveis, né? Até para dar suporte estratégico, seja por uma negociação, uma contratação, e também vira um instrumento ali, a partir daí, do instrumento de controle e gestão do projeto, né? Gestão de controle de custo. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente faz, aqui é um método do que a gente usa internamente aqui da empresa, né? Que a gente está mostrando aqui para vocês. E aqui a gente traz isso aqui, estimativa, orçamento não é planilha, né? A gente é governança, você precisa ter rastreabilidade, você precisa ter responsabilidade, defesa técnica, proteção de imagens, suporte para o teu board, né? Para que ele tome decisão. E eu sempre menciono aqui que você precisa, na parte de orçamentação, você precisa executar isso aqui, monitorar, reavaliar. Praticamente é um ciclo de PDCA, né? E você veja, não porque eu sei a obra, eu sei o meu projeto e ali é estático, não. Geralmente, o que que você tem de fazer? À medida que o projeto for andando, você também tem de fazer as verificações, verificar se as premissas ali não mudaram, né? Alguma coisa que você consiga corrigir. Então a gente vê que muita gente acaba orçando, toma aquilo do orçamento como verdade, estático, e acaba não fazendo reavaliações ao longo do processo, ao longo da execução. Eu até trouxe aqui uma frase que os projetos não fracassam na execução. Eles fracassam quando o CAPEX é aprovado sem maturidade, risco estruturado e governança, né? Então, sempre a culpa, às vezes, é lá na execução, mas o problema, às vezes, não foi lá da execução, e sim no CAPEX aqui, no teu orçamento, que foi mal estruturado
sem levar em consideração todos os riscos em relação à maturidade que teu projeto estava, que você considerou talvez uma fase errada, considerou ali que aquele número ali tinha muito grau de incerteza, né? Pessoal, isso aqui está chegando aqui no final, é o que a gente tinha para falar aqui um pouco, né? A gente está compartilhando informações aqui. A ideia é que a gente até crie todo mês aqui, comece a falar de assuntos como orçamento, risco, planejamento, de uma forma até de disseminar conhecimento, né? E aqui até trago um contato aqui, o meu contato. Agradeço aqui. Aqui está um QR Code, né? Para que vocês depois entrem em contato, sigam aí nossas redes sociais. Aí a gente está no Instagram, no LinkedIn. E aqui aproveitando no final, né, com vocês também que eu queria fazer uma divulgação aqui, falar um pouco, baseado em tudo que eu falei aqui, nós adotamos, criamos um curso aqui, né, bem diferenciado do que o mercado está oferecendo aí, que é realmente é, ajudar a estruturar, analisar, validar e defender CAPS com segurança técnica, conforme eu mencionei, né? Sempre com governança, estruturação de AP, integração de custo em prazo. A gente vai passar praticamente todo aquele fluxograma que eu mostrei lá, só que entrar de uma forma muito na prática, realmente, como é que a gente faz, como é que nós analisamos, como é que nós fazemos uma maturidade de projeto, como é que a gente levanta o risco, calcula a contingência, como a gente usa a simulação de Monte Carlo, como é que a gente estrutura a MAP, como é que a gente valida escopo, entendeu? Então, tudo isso a gente vai estar falando nesse curso que a gente vai estar fazendo aí no dia 18 e 19. 17, 18 e 19, né? São 3 dias, 19 às 22 horas. Aqui está o valor, aqui tem um QR Code do link, né? Que no Pix tem 10% de desconto e aqui está o contato do nosso pessoal. Então, a gente vai estar fazendo esse curso, vai ser online, né? E a ideia é compartilhar conhecimento. É um curso que está com um custo bem baixo mesmo. O objetivo aqui é disseminar conhecimento, né? Até para que melhore, a gente ganhe maturidade nos CAPEX de projeto, né? Faça cada vez mais estimativas, orçamentos até porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu até falo o seguinte: a parte de orçamento dentro de uma construtora é praticamente o coração da empresa, né? Um erro de orçamento pode levar, inclusive, a quebrar uma empresa, né? Então, isso é um ponto que se deve ser muito analisado, né? A gente vê ainda muitas pessoas que não tratam o orçamento, a estimativa com responsabilidade, né? Como deve ser tratado. Pessoal, está chegando aqui o final. Eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês, né? E ter o nosso contato aí. A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente trata, divulga algumas informações, né? Eu queria deixar um espaço aí, eu acho que tem mais uns 5 minutinhos, para se tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat que eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder depois, eu tento depois responder de alguma outra forma, né? Catherine Soares está perguntando se o curso será gravado. A gente vai gravar, o curso será ao vivo, né? A gente ainda não definiu, mas podemos até definir se a gente vai gravar ou não esse curso. Mas a ideia, a princípio, é ao vivo. Não, Catherine, a gente vai fazer o curso ao vivo pelo Zoom. Pessoal, eu se tiver depois alguma pergunta, meus contatos estão, né? Que eu deixei lá se ver. Eu vou deixar aqui no link também meus contatos, né? E depois, quem quiser depois, pode entrar em contato comigo, deixando meu e-mail. Eu queria agradecer aí todo mundo, né?
por ter participado e ter ficado com a gente até agora, né? E obrigado aí, pessoal, e boa noite a todos.